Pessoal, bom demais. Questãozinha aqui, essa questãozinha 5 do capítulo 8 do volume 2 do Moisés. Pessoal, uma observação, essa questão aqui a gente vai encontrar uma resposta diferente daquela que está no gabarito, tá bom? Mas eu vou comentar com vocês um pouquinho mais no final. Então o que acontece? Vamos lá para o exercício. Um calorímetro de gabarito, um calorímetro de alumínio de 250 gramas contém 0,5 litro de água a 20 graus Celsius. Inicialmente em equilíbrio. Coloca-se dentro do calorímetro um bloco de gelo de 100 graus Celsius. Calcula-se a temperatura final do sistema. Calcule-se a temperatura final do sistema, né? Aí tem o calor específico aqui do alumínio, o calor tem difusão do gelo, e aí ele fala sobre o calor que acontece quando o gelo está derretendo, tá bom? Enfim, pra gente fazer esse exercício aqui, a gente vai lembrar de uma coisa que a gente fez em outro exercício também, o exercício 6, se não me engano, que é o quê? Que a soma da quantidade de calor é igual a zero, tá? Isso aqui, né, a gente fez, né? Já fez. Se você viu as outras resoluções, a gente já fez aqui pro exercício 6, tá? Isso aqui é válido se o sistema for isolado, tá bom? Ou seja, não há entrada nem saída de calor, né, do sistema. Ou seja, todo o calor que está no sistema se conserva, tá? Isso significa escrever, essa soma significa que a quantidade de calor final, né, menos a quantidade de calor inicial é igual a zero. Então explica que isso significa que a quantidade de calor final é igual à quantidade de calor inicial, tá bom? Isso que significa escrever essa soma que a gente fez aqui, tá? É por isso que eu escrevo como sendo a soma igual a zero, tá bom? É porque daí eu passo esse cara pro outro lado, né? Eu passo esse cara pro outro lado aqui. Então vai ficar assim, né? Só que daí esse sinal negativo ou positivo vem da variação de temperatura que a gente vai ver no decorrer da conta, tá bom? Mas enfim, vamos resolver então. A gente tem as temperaturas iniciais aqui, tem a massa de água. Então primeiro eu vou colocar nessa nossa soma, né? O que acontece? Para mim não me confundir, eu gosto de colocar aqui isso, é que a soma seria a quantidade de calor da fonte quente mais a quantidade de calor, aliás, que é a fonte quente, né? Mais a quantidade de calor da fonte fria, tá bom? Isso aqui tem que ser zero. Beleza. Até aqui a gente achou. Mas o que seria a fonte quente, né? A quantidade de calor da fonte quente, né? A quantidade de calor da fonte quente, ela poderia ser escrita como sendo a quantidade de calor do calorímetro, né? Que nesse caso é o alumínio, do calorímetro, mais a quantidade de calor da água, né? Perfeito? Por quê? Porque eles são um sistema de fonte quente. O que significa isso? Significa que eles estão numa temperatura de graus Celsius, né? No equilíbrio. Perfeito? E aí, a quantidade de calor da fonte fria, né? A quantidade de calor da fonte fria, vou escrever como sendo que F, ela é o gelo, né? Ela é a quantidade de calor do gelo. Mas a quantidade de calor do gelo, ela pode ser dividida em duas quantidades de calor, né? Como assim? Ela tem que ser dividida por quê? Porque o gelo está em qual estado? Ele está sólido, né? Aqui, ó. Ele está sólido. Então, primeiro, quando eu tiver aqui, né, o calor do sistema do gelo, eu vou passar para o líquido, tá? E a partir do líquido que vai variar a temperatura do sistema. Aqui continua 100 graus Celsius, né? Como ele colocou no exercício. Olha aqui para você ver. Durante o processo de fusão do gelo, permanece 100 graus a 0 graus Celsius, né? Então, quando o gelo está derretendo, a temperatura do sistema permanece constante, tá? Então, qual que é a quantidade de calor do gelo, já que a gente viu isso? É a quantidade de calor do sistema latente, ou seja, da mudança de estado, mais a quantidade de calor do sistema sensível, que é a variação de temperatura sem mudança de estado. Beleza, a gente já separou aqui. A gente só tem que ver uma pequena observação. Nós temos que saber se o calor, né? Tá vendo que essa quantidade de calor aqui do alumínio
mais esse meio litro de água a 20 graus Celsius, a gente tem que saber se essa quantidade de calor é suficientemente grande para derreter o bloco de gelo. Ah, entendi, porque às vezes se for muito pequeno, não vai derreter o bloco de gelo, não vai nem variar. Então a temperatura do sistema permanece 0 graus Celsius, né? Ou seja, porque não derrete o gelo. Então como é que a gente faz isso? A gente vai ter que calcular essa quantidade de calor aqui, ó. Por quê? Que é a quantidade de calor quente no sistema. Qual é a quantidade máxima de calor que tem lá? Tá aqui, né? Então como é que é? A quantidade de calor do calorímetro seria o MC delta T do calorímetro, né? Mais a quantidade de calor da água, né? Nesse caso seria MC da água delta T da água, tá? Como é que fica aqui? Se a gente pegar as temperaturas, né? Se você utilizar aqui, né, aliás, então, como é que a gente faz também para saber, aliás, né, vou ter que perceber se a quantidade de calor que tem no sistema é suficientemente grande para derreter o gelo. Então, para isso, a gente vai considerar que a variação de temperatura, você imagina, né? Só tem lá o gelo, né, o calorímetro e a água. Então, se eu for perder todo o calor do calorímetro para tentar transformar o bloco de gelo em líquido de novo, eu quero ver se esse calor é suficientemente grande. Então, eu vou considerar a variação de temperatura como 120 graus Celsius, tá? O que significa isso? Significa que T menos T0 é igual a 20. A temperatura inicial é 20, né? Aliás, ó, essa aqui é a temperatura inicial do sistema, 20 graus Celsius. Essa aqui é a temperatura do gelo, 0 graus Celsius. Eu quero saber que essa variação de temperatura é suficientemente grande para derreter o gelo, tá? Então como é que vai ficar? Isso aqui é da fonte quente, né? Então você quer ficar M, qual que é a massa do calorímetro? Eu vou substituir aqui os valores e já volto. Então beleza, pessoal, que já substituí, né? E eu coloquei também esse aqui, que significa a quantidade de calor total da fonte quente, tá? Então eu coloquei aqui, ó, massa do calorímetro, vezes o calor específico do calorímetro, vezes a variação de temperatura, né? Que a gente comentou aqui em cima, né? Massa de água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Fazendo as contas, a gente descobre que a quantidade térmica de calor do calorímetro vale aproximadamente 11.050 joules, tá bom? E a quantidade e quanto que precisa para derreter o bloco de gelo? Quanto de calor precisa para derreter o bloco de gelo? Bom, então vou colocar aqui, ó, calor latente do gelo, né? Ele pode ser escrito pelaquela fórmula, né? MC, em que M vale a massa do bloco de gelo, né? Que ele nos deu aqui, acho que vale 100 gramas, 100 gramas. Então 100 gramas do bloco de gelo vezes o calor específico do calor latente do gelo, né? Que é 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. E a gente descobre que o calor necessário para derreter o gelo é de 8.000 joules, tá bom? Beleza, a gente já tem dois valores aqui. A gente tem o valor da fonte quente, de quanto vale, né, o total de calor da fonte quente e mais o calor necessário para derreter o gelo. Você percebe que isso aqui é maior que isso, né? Ou seja, 11.050 é maior que 8.000. Ou seja, na fonte quente tem calor suficientemente grande para derreter o gelo, tá? Então a gente pode fazer a segunda análise, que é, beleza, vai derreter o gelo. E qual então vai ser a variação de temperatura do sistema, né? E a gente consegue descobrir a temperatura final. Então eu vou organizar aqui as coisas com você e já volto. Beleza, pessoal, coloquei aqui no cantinho, tá bom? Aqui em cima, tá? Coloquei essa etiquetinha aqui pra gente saber o que significa essas contas que a gente fez, tá? É a quantidade necessária para derreter o gelo. Perfeito? Então agora a gente vai usar essa outra fórmula aqui, ó. Tá? Que é a variação de temperatura total do sistema, né? Na verdade, a quantidade de calor total do sistema se conserva, né? Então como é que fica? A gente vai repetir aqui, né? Ó, quantidade de calor de fonte quente é o que? É a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de água. Então fica aqui, quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da fonte fria. Nesse caso,
da fonte fria é a quantidade de calor do gelo, que é a quantidade de calor para derreter o gelo, mais a quantidade de calor para variar a temperatura do sistema, né? Isso aqui, ó, a gente vai ficar assim, ó, vai ficar a quantidade de calor latente mais quantidade de calor sensível. Isso aqui tem que ser zero, tá? Que vem dessa forma aqui, tá bom? A gente só foi desmembrando esses dois termos aqui para chegar nesse grandão aqui. Vamos lá, então agora é só escrever a fórmula. A massa do calorímetro, calor específico do calorímetro, ΔT. Ó, um adendo, esse ΔT é o quê? T, tá? O ΔT que a gente está descobrindo, nesse caso, ele seria a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. A temperatura de equilíbrio era igual para todo mundo, tá? Todo mundo vai ficar na mesma temperatura no estado final. Só que a temperatura inicial é diferente. Por quê? Porque no gelo, pro gelo vale 0 graus Celsius, né? Então pro gelo é igual a 0 graus Celsius. Aliás, o gelo é 0 graus Celsius. E pro calorímetro e água, isso aqui vale 20 graus Celsius, né? Tá vendo? É diferente essa variação de temperatura. A temperatura inicial. A variação de temperatura vai ser diferente para os dois, né? Mas a temperatura do equilíbrio vai ser igual para todo mundo, né? Temperatura aqui, ó, inicial e temperatura inicial aqui do gelo, né? Aqui, ó. Então, isso, como é que a gente escreve? Temperatura de equilíbrio menos. Qual que é a temperatura inicial do calorímetro? 20 graus Celsius. Coloca aqui. Mais massa de água, né? Massa de água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Qual que é? Temperatura de equilíbrio menos 20 graus Celsius, né? Mais esse calor latente é o quê? Você lembra da fórmula? O calor latente é a massa do gelo, né? É a massa da quantidade que vai mudar de estado, né? Aqui parece miligramas, mas é a massa do gelo, né? Vezes o calor latente do gelo. Nesse caso é uma constante, né? Que a gente tem aqui no exercício também. Mais, né, a última coisa que falta, que é o calor sensível do gelo, que é o que? É massa do gelo vezes calor específico. Só que aqui, né, lembra, aqui já não é gelo, né? Aqui derreteu o gelo. Então aqui vira água. Mas eu vou colocar como G, tá? Eu vou colocar como G para você lembrar de quem está falando, tá bom? Mas aqui, lembra que não é mais gelo, tá? Supostamente massa do gelo, né? Mais calor específico do gelo, mais temperatura de equilíbrio, menos temperatura inicial do gelo. Tá bom? Aqui, temperatura inicial do gelo é 0 graus Celsius. Perfeito, a gente já tem todas as contas aqui. Isso aqui tudo, se você somar, vai ter que dar 0, que está no equilíbrio. Então, beleza, eu vou substituir os valores aqui com você e eu já volto. Então, beleza, pessoal, já substituí todos os valores aqui, né? Vendo de novo, ó, massa do calorímetro, calor específico do calorímetro, variação de temperatura do calorímetro, tá? Meio litro de água, 0,5 litros, equivale a 500 gramas, tá bom? Massa de água, calor específico da água, variação de temperatura da água, 100 gramas do gelo, né? Que vai derreter, vezes o calor específico, o calor latente do gelo. E aqui, aqui os 100 gramas do gelo que já está transformado em água, né? Que ele derreteu nessa parte aqui. Vezes o calor específico da água, né? Vezes a temperatura de equilíbrio, que aqui é um zero, então fica... fica T menos zero, né? Então, beleza. A gente só tem uma incógnita, né? Se você for parar pra pensar, a gente só tem o TE como incógnita aqui. Então, rearranjando a conta, né? Passando uma coisa pro lado pro outro, como é que vai ficar? Então, beleza, pessoal. Aqui eu já fiz as contas, né? Acertei as unidades, né? Então, eu multipliquei esses caras aqui. Deu esse cara aqui, né? Aliás, eu multipliquei esses dois caras vezes o TE, temperatura de equilíbrio. Deu esse cara aqui, né? Cortei as unidades grama com grama aqui, né? Só sobrou caloria. Cortei esse cara aqui com esse aqui também, sobrou caloria. Aí fiz a mesma coisa, multipliquei esse cara aqui pelo 20. Perfeito. Deu esse cara aqui. Lembra o sinal negativo. Esses caras aqui, vezes T, vezes 20, né? Dá esses caras aqui.
Aqui 100 vezes 80 desse cara aqui. E aqui 100 gramas vezes TE vai dar 100 gramas TE. Tudo isso aqui igual a zero. Você percebeu, ó, esse cara aqui, né, tem a mesma unidade desse cara aqui, que tem a mesma unidade desse cara aqui. Então eu posso somar todo mundo. Então como é que vai ficar? Vai ficar 1050 mais 1000 menos 8000. Vai ficar 1000 mais 1050 menos 8000. Aliás, né, que não é 1000, não, é 10.000. Então vai ficar, se eu fazer toda essa diferença, vai ficar menos 3050 calorias. Bom, aqui temos 52, aqui tem 500 e aqui tem 100. Então, como é que fica somando todo mundo? Que tá vendo? Eles têm a mesma unidade também, né? Eles estão em... aliás... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu gosto de somar eles. Como é que fica? Mais, né? Mais esse 500 aqui, ó. Esse 52,5 mais esse 500 mais esse 100. Então fica mais 652,5 T cal, tá? Aqui, se você perceber, ó, tem esse Czinho aqui, tá? Mas eu vou cortar porque eu considerei todos aqui que tá multiplicando, tá bom? Tá aqui, ó, multiplicando aqui, eu já considerei, então já cortei tudo. Esse T corta com o Czinho que tá aqui, ó. Perfeito? Então pode entrar na unidade. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. E aqui tem um TE, né? Multiplicando, aliás. Aqui tem um TE. Calma. Todo mundo tem caloria aqui, né? Tá vendo? Tem caloria aqui. Então eu posso tirar, né? Tira a caloria. Então vai ficar TE. Aqui tem TE. Tudo isso aqui é igual a zero. Tá? Aí o que eu faço? Aqui tá negativo. Tá negativo. Passo pro outro lado do zero, fica positivo, né? Então já vou colocar aqui, ó. Não tem TE. Aliás, né? Vai ficar 0, né? Igual assim. Perfeito? Aliás, pessoal, aqui não tem T não, tá? Eu peguei comendo barriga, né? Mas não tem por quê. Esse 3050 vem da onde? Vem desse menos 1050, menos 10.000, mais 8.000, tá? Aí vai dar esse aqui. Esse aqui não tem T multiplicando, não. Esse cara aqui, ó, 652,5 vem 52,5 mais 500, né? Aqui tem T, ó, mais 500 T mais 100 T, tá bom? Então, por isso que dá esse cara aqui, e aqui tem um T multiplicando. Então, se você isolar o T, né, ou seja, passar temperatura de equilíbrio, se você passar o 652 multiplicando, dividindo, aliás, vai ficar 3050 dividido por 652,5, tá bom? O que, fazendo as contas, nos dá que a temperatura de equilíbrio é aproximadamente, vou colocar aqui, ó, que a temperatura de equilíbrio é aproximadamente 4,7 graus Celsius, tá bom? No livro tá diferente, no livro, né, tá tipo, tá 13,4, eu acho, se não me engano, tá? Mas eu acho que no livro tá errada a resposta, tá? Eu conferi em dois solucionários, né? E foi essa resposta que eles também encontraram, tá bom? Então é isso, eu vou deixar aqui, ó. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Ajudado, né? É isso então. É nóis. Tamo junto, tamo junto.